Um debate muito comum no meio da musculação é quanto tempo de descanso entre as séries eu devo fazer. Quanto tempo que eu demoro para me recuperar para eu manter a minha performance. E a resposta mais comum dessa pergunta, eu acho que até que comum demais, eu acho que ela simplifica muito a questão, é de simplesmente quando você se sentir preparado, você vai lá e faz. Então, se você demora 2, 3, 4, 5 minutos para se sentir preparado para fazer a série, demore esses 2, 3, 4, 5 minutos para continuar seu treinamento. O objetivo principal da musculação é sempre manter a intensidade o mais alto possível. Então, o tempo que você necessita para continuar fazendo isso é o tempo que você tem que descansar. Essa resposta não está errada, ela está correta. Cada indivíduo demanda um tempo diferente de outros. Então é muito questão de pessoal, é muito questão de nível de treinamento, tem muitos fatores que afetam isso. Só que para mim é esse o ponto que muitas vezes as pessoas pecam na resposta, que é não esclarecer quais são esses fatores e como você pode encurtar o seu tempo de descanso. Eu prego muito aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Wesley, que a academia, ela não é o foco da sua vida, ela não é o objetivo da sua vida. Você não quer ser um atleta de fisiculturismo. A academia ou é um hobby, ou é puramente algo que você quer por um benefício maior, como um benefício estético, ou saúde, ou performance para outro esporte, enfim. Então, quanto menos tempo você passar na academia, melhor. Mais tempo você tem sobrando para sua vida e para fazer realmente coisas que vão impactar nela. Então, mais tempo você tem para curtir com a sua família, ou mais tempo você tem para curtir com a sua namorada, ou mais tempo você tem para dedicar para o seu trabalho, para melhorar suas condições de vida, também outro grande enfim. Então, você pode sim reduzir esse intervalo de descanso entre as séries. Então, ao invés de fazer 3, 4 minutos de intervalo de descanso para demorar 1 hora e meia, 2 horas na academia, você pode reduzir para 2, 1 minuto, 1 minuto e meio, quem sabe. É muito variável e é possível sim. E é isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero completar essa resposta. Novamente, ela não está errada, só que eu acho que ela é um pouco incompleta. Eu quero te falar nesse vídeo quais são esses fatores que vão afetar o quanto tempo você precisa para descansar e como otimizar o máximo possível para você sair da academia o mais rápido para fazer realmente coisas que vão impactar na sua vida mais diretamente. Então, bora lá pro vídeo. E aí, galera, começando mais um vídeo no canal, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo a gente vai falar sobre intervalo de descanso entre o teu treinamento, entre as séries. Como eu já dei o prólogo no começo, não é uma resposta errada aquilo que eu falei. Realmente, o foco principal é quanto tempo você necessitar. Isso é muito individual. Mas quais são os fatores que vão afetar isso? Primeiro fator, quantidade de massa muscular que você tem. Tu realmente acredita, ou se você parar para pensar agora, não tem lógica nenhuma tu achar que o tempo de intervalo de descanso de um Rafael Brandão, que treina com 130 quilos, é o mesmo que eu com 70 quilos. Não tem lógica nenhuma isso. É óbvio que ele vai necessitar de muito mais tempo para recuperar o fôlego, muito mais tempo para recuperar os nutrientes no físico dele, para o metabolismo, para o corpo dele se preparar para a próxima série, para ele meio que equilibrar aquele desgaste que ele teve, aquela fadiga que ele teve no sistema nervoso central, vai demorar mais para dissipar nele do que em mim, pelo simples fator de eu ter menos massa muscular. Isso é algo que é lógico. Outro fator que aí pode meio que contra-argumentar com isso que eu acabei de falar, que é a capacidade dessa dissipação. Então pode ser que o Brandão, por mais que ele tenha muito mais massa muscular do que eu, ele tem essa capacidade de se recuperar muito mais rápido. O cardiovascular dele, o organismo dele está muito mais preparado do que eu. Então, se eu começo a treinar, ou se eu volto a treinar, eu estou destreinado, eu não estou no ritmo, o meu corpo ainda tá meio que tendo aquele choque, provavelmente eu vou demorar mais tempo do que um indivíduo de 70 quilos em média demoraria, porque eu tô destreinado, eu tô despreparado. E se o Brandão tiver na pegada, ele provavelmente vai demorar menos tempo do que um indivíduo de 130 quilos deveria. Então isso é o segundo fator, o preparo que você tá para aquele seu treino. O quão acostumado você tá impacta. Então, é um exercício que você nunca fez na vida? Cara, completamente normal tu se fadigar mais que necessário. Você sair do treino ofegante, sair do exercício ofegante, desculpa, do treino também.
você sair com aquela percepção de esforço muito alta, porque pensa o seguinte, quando você está fazendo um exercício, você tem só a percepção de esforço de você estar carregando o peso, mas também tem a concentração necessária para você imprimir aquela intensidade. Então você não está só lá pegando e puxando o peso de qualquer jeito, você está concentrado em como você vai puxar, como você vai contrair, como você vai manter sua técnica perfeita. Então você, querendo ou não, está concentrado se você não está balançando demais, está com uma boa base. Claro, conforme o tempo vai passando, você tende a deixar esses processos mais automáticos no seu corpo. Então você entra num exercício e você não precisa ficar se preocupando com cada parte do seu corpo. Então isso fica mais fácil. Porém, no começo, quando você está fazendo algo que você não está acostumado, isso é bem alto. Então isso afeta bastante a sua percepção de esforço, afeta bastante a sua fadiga, afeta bastante o nível de dificuldade que você vai ter para se recuperar de uma série ou outra. Então eu fiz um exercício que eu não estou acostumado, eu fiz um treino que eu não estou acostumado, é completamente normal e esperado que você demore um pouco mais de intervalo nas suas séries para continuar mantendo aquela intensidade. Outro fator, qual é o exercício que você está fazendo? Então, se você pega e vai fazer um agachamento livre, o tempo de descanso é uma coisa. Se você pega e vai fazer uma rosca bíceps, um Scott, o tempo de descanso é outra. Porque você está trabalhando muito menos massa muscular, portanto você vai ter que se recuperar muito menos. Assim como eu tinha falado no exemplo do Rafael Brandão. Então, qual é o exercício que você está fazendo? Exercícios livres tendem sempre a necessitar de mais tempo para se recuperar. Exercícios mais estáveis na máquina tendem a demorar um pouco menos. Outro quesito, intensidade. Você chegou na falha mesmo, você chegou na falha da falha da falha, você não conseguia mais fazer nenhuma repetição com aquela técnica, então você vai demorar tempo X. Agora não, eu tava aquecendo, eu fiquei meio vagabundo, eu treino meio fofo, assim, meio largadaço. Então eu faltava umas 3, 4 repetições ainda pra eu falhar. Você vai ter uma fadiga bem menor. Seu sistema nervoso central vai fadigar bem menos. Você não vai ficar ofegante, você vai estar com bem mais energia no final daquela série. Então você não precisa demorar tanto tempo para fazer outra. É o mesmo princípio para a série de aquecimento versus série de trabalho. Muitas pessoas acham que tem que descansar o mesmo que elas. E não tem lógica nenhuma. Pô, você está aquecendo. A intensidade que você imprimiu é muito menor do que você pode. É muito aquém do capaz, aquém da sua capacidade. Então, por que você vai demorar o mesmo tempo para se recuperar do que quando você imprimiu 100% da sua intensidade? Não tem lógica. Então, se você está aquecendo, vamos botar sua primeira série com 30% da carga que você vai fazer, você pode esperar 20, 30 segundos e já ir para a próxima série de aquecimento. Pouquíssimo tempo, só para dar uma descansadinha ali, tranquilo. Só mais para organizar ali até o setup do exercício. Porque você não fadigou muito, você está carregando muito menos peso do que você pode. Então não tem o porquê um descanso maior. Agora, estou chegando mais perto da minha carga de trabalho, é interessante que você espace um pouquinho mais, porque você vai imprimir um pouquinho mais de densidade. Lembrando que aquecimento, série de preparo não é para fadigar o seu físico, mas você vai demorar um pouquinho mais, você vai subir um pouco mais sua frequência cardíaca, então é importante sim que você tome um pouquinho mais cuidado. Espere você se recuperar um pouco mais antes de começar a chegar nessa série de trabalho, antes de começar a fazer ela. Outro fator que poucas pessoas falam, que é muito impactante mesmo, que é a sua capacidade cardiovascular. Pensa o seguinte, se você faz um treino de musculação, você sobe seus batimentos cardíacos. Se você é um vagabundo que nunca fez cardio na sua vida, por que você acha que o seu corpo vai estar acostumado àquele estímulo? Vai estar acostumado a estar com aquele batimento cardíaco elevado? Não vai estar. Então, só pelo fator de não estar acostumado àquilo, entra no que eu falei anteriormente. O seu corpo vai ter um choque muito grande, portanto, ele vai se cansar muito mais que poderia, muito mais que deveria. Então, você vai ficar mais ofegante, você vai demorar mais para se recuperar de um exercício que não precisaria. É a mesma coisa que eu falei agora, exercícios livres para exercícios com estabilidade, exercícios com menos massa muscular.
Quando você faz um agachamento livre, você chega na falha, o seu coração parece que vai vir pela boca, parece que ele vai sair, vai embora. Por quê? Porque você trabalhou muita massa muscular no mesmo exercício. Então, a sua fadiga, o seu sistema nervoso central, a percepção de esforço gera uma frequência de batimentos cardíacos muito alta. Portanto, você fica mais ofegante, você fica mais cansado. Exercício com menos massa muscular, você fica menos cansado. Mas se você tem um cardiovascular de uma criança, você é um vagabundo que você nunca fez cardio na vida, obviamente pouca coisa vai te deixar seus batimentos cardíacos lá na tampa também. Então, a capacidade de cardiovascular que você tem vai afetar o quanto de tempo de intervalo de descanso você necessita. Um exemplo prático, eu mesmo, eu trabalho numa ferragem, então eu trabalho caminhando o dia inteiro. Eu não tenho carro, eu ando de bicicleta, então eu também me locomovo pela minha vida de bicicleta também. Logo eu faço muito cardio durante o meu dia. Eu não necessito mais de 1 minuto e meio de intervalo de descanso para qualquer exercício. O exercício que eu mais demoro no intervalo de descanso é 2 minutos num agachamento livre ou agachamento hack, que é isso que eu preciso. E tu fala assim, não, Wesley, é impossível tu manter a tua performance. Mantenho. Eu baixo 2 repetições, isso que eu chego na falha da falha da falha, baixo 2, no máximo 3 repetições, obviamente depende da carga. Mas eu mantenho o máximo possível na minha performance, lembrando que fadiga, aí é questão de treinamentos, que aí eu vou ter que falar em outro vídeo, mas é impossível você manter a mesma performance todo o treino, tá? Você sempre vai baixar. O importante é você baixar o mínimo possível. Então, eu não preciso de mais de 2 minutos para intervalo de descanso. 2 minutos já é a tampa da tampa. O que eu sempre fico é 1 minuto ou 1 minuto e meio. Por que isso? Porque eu sou um indivíduo leve, eu tenho 70 quilos, eu não sou muito pesado, eu tenho um cardiovascular muito bom, eu faço o mesmo treino há meses, então eu tenho constância, então eu sei exatamente o que eu estou trabalhando, exatamente o meu corpo não está estranhando aqueles exercícios. Eu tenho já uma boa consciência de treino, eu já treino há anos, então eu não preciso ficar bitolado no que eu estou fazendo exercício. Então todos esses fatores que eu falei são positivos para o meu lado. Logo, eu não preciso de muito tempo, eu faço meu treino em 40, 45 minutos. Tanto que se você quiser saber qual é o meu treino, tem um link na descrição aí do Heavy, que é o aplicativo que eu uso. Lá tem sempre as minhas estatísticas dos meus treinos. Então, eu faço isso, logo eu não preciso de tanto intervalo de descanso, consigo ir para casa mais rápido. Agora, se você não tem esses quesitos, talvez seja mais interessante você dar um espaço maior de treino para manter a sua performance. Lembrando que isso é muito, muito, muito individual mesmo. Então eu não tenho como te falar, faça X, faça Y, faça aquilo. Porque você tem que saber as suas variáveis, você tem que saber analisar elas. Qual é a margem, vamos botar mais ampla? Lembrando que eu não estou falando especificamente para você, estou falando para uma margem de público. Pessoas iniciantes que treinam fofo, treinam leve ainda, não estão com grande nível de intensidade, 1 a 2 minutos já está ótimo. Pessoas mais avançadas, 3 a 5 minutos. É assim, pessoa que vai fazer um exercício paulada, aquele exercício que é muito, muito, muito desafiador, 3 minutos a maioria já tá ótimo. 5 minutos a pessoa já tem que ser muito, muito forte mesmo para precisar de 5 minutos para se recuperar. Ou é o contrário que eu tinha falado. Ou a pessoa tem que ser muito vagabunda, o cardiovascular dela tem que ser um lixo. Então depende de qual é o fator. Mas em sua maioria vai ficar de 1 a 2 minutos. Treinos mais pesados, exercícios mais pesados, mais complexos, 3 minutos já tá ótimo. 4, 5 minutos aí tu já tá perdendo tempo na academia, ou tu é um grande vagabundo, tem que fazer cardio, vai fazer cardio, porra. Então é isso que eu tenho para dizer. Espero que tenham gostado do vídeo. Clica aqui no card, um vídeo que eu falei sobre treinamento, complementa muito do que eu vou falar aqui, como imprimir intensidade. Assiste essa playlist aqui, que eu vou botar a playlist já para deixar mais fácil para você, e eu te vejo lá naquela playlist. Tem conteúdos muito bons e eu tenho certeza que vai valer muito a pena você ir lá. Então, vamos continuar essa conversa lá pelo treino. Até lá, te espero lá naquele vídeo.